Ministro da Administração Interna se reúne com os sindicatos da PSP. Vamos antecipar o que pode sair deste encontro. É nosso convidado nesta edição da Manhã Informativa, Armando Ferreira, é Presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Bom dia, bem-vindo ao Porto Canal. E é inevitável começarmos por olhar para as propostas deste Orçamento do Estado para o setor. E o Orçamento traz, de resto, para os agentes da PSP e também militares da GNR, aumentos entre os 90 e os 107 euros. Acresce ainda uma subida do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança. E queria começar precisamente por uma reação a esta proposta, se é aquilo que esperavam ou se o Executivo poderia ter ido mais longe. Muito bom dia, agradeço o convite que me foi feito para estar no Porto Canal. Nós entendemos que tudo o que vem a mais é sempre positivo. No entanto, há algo que ao longo dos últimos 10 anos vários governos sucessivamente têm cometido como um erro para nós grave, que é só estão a aumentar os ordenados mais baixos da polícia. Significa o quê? Os ordenados de quem já é polícia há 10, 20 e 30 anos continuam sempre os mesmos. Está a haver claramente um esmagamento da carreira salarial nos índices remuneratórios na Polícia de Segurança Pública. Ou seja, cada vez mais nós temos polícias mais novos a ganhar o mesmo que polícias bastante mais velhos. Dou por um exemplo aquilo que agora irá eventualmente ser aprovado, de que os colegas mais novos, que agora ingressam na Polícia de Segurança Pública e que têm salários muito baixos, diga-se, têm salários muito baixos e precisam-se, de facto, valorizar os salários dos polícias, mas estes colegas, ao receberem este aumento, vão ficar quase em mesma igualdade salarial de colegas que já têm 10 anos de serviço. Isto é algo que nós criticamos, não pode acontecer. A Polícia de Segurança Pública tem que ser valorizada no seu todo. Não é só valorizar os que são mais novos, tentando tornar a carreira um pouco mais atrativa, não é que estes 100 euros vão dar a atratividade à carreira que ela necessita, mas depois esquecer aqueles que já cá estão na polícia há muitos anos e que têm garantida a segurança pública até à presente data. Fala da questão da atratividade e parece-me importante, desde logo, tendo em conta os avisos que também têm feito nos últimos tempos, que tem a ver com a falta de polícias, nomeadamente nas esquadras, que muitas vezes acabam por aumentar o risco de muitas esquadras em Portugal terem de se encerrar. Esperavam que este orçamento também pudesse trazer algumas mudanças neste sentido? Sim, também contávamos que o orçamento pudesse, de alguma forma, vir aliviar a falta de efetivos que nós temos nas esquadras em Portugal. De facto, hoje de manhã, às 10 da manhã, vamos ter uma audiência com a Presidência da República, ainda não será necessariamente com o Sr. Presidente, vamos ver se ele aparece ou não, mas, de facto, um dos problemas que nós temos neste momento é a falta de efetivos, que depois sobrecarrega aqueles que já cá estão, no sentido em que, ainda bem recentemente foi notícia, polícias há mais de 20 dias sem quaisquer tipo de folgas, ou seja, o descanso semanal dos polícias é constantemente violado, cada vez mais ao longo dos últimos anos. Eu lembro-me que eu tenho sensivelmente 28 anos de polícia, portanto já caminho de 29, e lembro-me perfeitamente de quando eu entrei para a polícia, e há até cerca de 15 anos atrás, eu passava-se anos que não tinha uma folga cortada. A realidade é que nos dias de hoje, devido à falta de efetivos, é regular todas as semanas, e este regular é errado, é regular todas as semanas estar a cortar folgas aos polícias, estar a dizer que eles têm férias marcadas, mas que não podem ir de férias porque há um evento e esse evento não tem efetivos suficientes policiais e temos que cortar folgas e temos que cortar férias. Isto não pode acontecer. Mas também é importante dizer que a Polícia de Segurança Pública, que é uma polícia agora do século XXI, precisa de se reestruturar para uma polícia do século XXI. O dispositivo no terreno, as esquadras, a forma como a polícia tem vindo a colocar no terreno os seus profissionais tem que ser estudada, tem que ser alterada e tem que ser rentabilizada. Nós temos situações que conhecemos em que num raio de 3 km existem 6 esquadras.
será que é necessário ter 6 esquadras num raio de 3 km? Temos que rever isto. Eu não estou a dizer que se feche esquadras, mas temos que estudar, temos que rever, temos que trabalhar no sentido de conseguir meter mais efetivos na rua, meter mais efetivos ao serviço da segurança pública e da segurança dos próprios polícias, que por vezes, em situações mais difíceis, aconteceu ainda recentemente aí em Gondomar, 2 elementos policiais viram-se numa situação difícil, em que ficaram completamente cercados, estava a realizar-se um jogo de futebol, o efetivo estava todo mobilizado para o jogo de futebol e depois não havia, naquele preciso momento, capacidade de reforço aos colegas que estavam a precisar de ajuda. Portanto, é preciso reforçar, renovar e reestruturar o policiamento no terreno. É preciso meter polícias mais novos, nós temos uma polícia muito envelhecida, a média de idade está muito acima já dos 40 anos, por este andar vamos chegar rapidamente acima, perto dos 50 anos, e nós temos que ter uma profissão valorizada, uma profissão atrativa, mas não é só para quem vai entrar, é para quem já cá está. Armando Ferreira, são essas preocupações que levam hoje à Presidência da República? São estas preocupações também de carreira, porque temos situações que não conseguimos entender. Eu dou-lhe um exemplo. Na Polícia de Segurança Pública há sensivelmente, números assim meio redondos, perto de 5.000 agentes, perto de 8.000 agentes principais e cerca de 200 agentes coordenadores. Como é que é possível, numa carreira que tem tanta gente nas 2 primeiras categorias, depois na última categoria não tem praticamente ninguém, sendo certo que esses cerca de 200 estão a 2, 3, 4 meses de ir para a reforma. A mesma coisa acontece na carreira de chefes. Há colegas meus que são chefes que estão há sensivelmente 20 anos no mesmo índice remuneratório. Porquê? Porque estagnou a carreira de chefes. Não há estímulo para as pessoas continuarem a trabalhar e depois querem que as pessoas fiquem mais anos a trabalhar. Não há. Aquilo que se passa neste momento, no nosso entender, é uma má gestão, uma má organização da Polícia de Segurança Pública a nível da distribuição, quer das progressões hierárquicas, quer a nível de colocação de efetivos no terreno, quer a nível dos direitos de passagem à pré-aposentação, deveriam ocorrer aos 55 anos, ninguém vai para a pré-aposentação aos 55 anos, está a ir aos 60 porque não há efetivos. Há situações de cortes de folga, situações de cortes de férias, situações em que quem agride polícias não é, digamos, convenientemente repreendido e condenado pelos tribunais. Há poucas pessoas que se possam, e passo a expressão, gabar de ter agredido um polícia e de estarem a cumprir pena de prisão efetiva. Isso não se compreende. Mas se um polícia, por alguma situação, comete um abuso, é logo repreendido e, se for preciso, condenado e demitido da polícia. Muito bem. Não se pode ter uma balança que só pesa para um dos lados. Nós estamos cá para defender a segurança pública e, por vezes, não conseguimos fazer isso com eficácia porque as leis do país, as leis que o Governo emana, as leis que o Parlamento emana, cada vez mais restringem-nos na nossa atuação. É sabido que ainda há bem poucos dias o Sr. Diretor Nacional da Polícia emitia restrições sobre o uso da arma de fogo. Isto provoca depois receio a quem está na rua se deve ou não deve usar os seus equipamentos para, em bem da sociedade, proteger a população. Muito bem. Armando Ferreira, muito obrigado por ter estado connosco nesta edição da Manhã. Muito obrigado. Até à próxima. Bom dia, obrigado.